Todas essas máquinas de Talos a Frankenstein, até a mão invisível, enchem nossos corações de horror. Talvez porque estejam assumindo o controle, talvez porque estejam falhando terrivelmente, talvez sejamos vítimas disso. O capital antecede o capitalismo por dezenas de milhares de anos, desde o primeiro momento em que criamos uma ferramenta. Uma ferramenta é um meio de produção produzido. Então você cria um arado, não porque você o queira, mas porque quer usá-lo para produzir milho. Yanis Varoufakis fez uma crítica contundente sobre como as grandes empresas de tecnologia estão mudando a forma como o nosso mundo funciona. Ele falou durante um debate para explicar por que essas novas ferramentas estão tirando nossa liberdade e dando poder demais a poucos proprietários. Desde tempos imemoriais, a condição humana tem sido marcada por uma tragédia. A tragédia da nossa relação com a tecnologia e a beleza selvagem disso. Todas essas máquinas, de Talos a Frankenstein até a mão invisível, enchem nossos corações de horror, com a possibilidade de que talvez estejam assumindo o controle, talvez estejam falhando terrivelmente, talvez sejamos vítimas disso. Esse não é um problema novo. O que é novo, e é nisso que quero me concentrar, é que, sem o conhecimento de pessoas como Tim, que estão fazendo um trabalho muito interessante no Vale do Silício, em Shenzhen, onde quer que essas grandes empresas de tecnologia estejam localizadas. Como eu disse, sem que eles soubessem, eles inventaram uma nova forma de capital. Veja, o capital antecede o capitalismo por dezenas de milhares de anos, desde o primeiro momento em que criamos uma ferramenta. Uma ferramenta é um meio de produção produzido. Então você cria um arado não porque você o queira, mas porque quer usá-lo para produzir milho. É isso que é o capital. A máquina a vapor foi produzida para produzir tecidos. Pela primeira vez, essas pessoas, e eu aponto para ele porque ele está no painel, criaram uma forma mutante de capital, porque o que vive nesses celulares e tablets não é um meio de produção produzido. Também é isso quando ajuda a operar máquinas. Mas nas redes sociais, no que queremos dizer diariamente com Big Tech, isso produz um poder exorbitante de modificar nosso comportamento pela primeira vez na história da humanidade. Nosso comportamento não é modificado apenas por poetas, romancistas, políticos, vigários e assim por diante. Mas ele é modificado diretamente por meios produzidos, por máquinas. É isso que me preocupa particularmente, já usurpou, subverteu o que conhecíamos como capitalismo, substituiu os mercados por feudos e colocou em andamento um processo pelo qual enfrentamos um perigo claro e iminente de fracasso social total, fragmentação económica total. Não é culpa das máquinas. Não é culpa dos algoritmos. É a nossa incapacidade de remodelar nossas relações sociais, a forma como nos relacionamos uns com os outros, nossas relações de poder entre nós, para que possamos fazer bom uso das máquinas, em vez de nos tornarmos vítimas. Enquanto Yanis explica como essas máquinas agora controlam nossas ações, a realidade na economia global é que os negócios tradicionais estão sendo substituídos por senhores digitais. Durante esse período, a distância entre as pessoas que possuem o código e aquelas que apenas o utilizam se transformou em um enorme abismo. Isso é essencial porque mostra que nossas antigas formas de votar e trabalhar estão sendo contornadas por programas de computador que não escolhemos. Um novo aplicativo foi criado há 7 meses nos Estados Unidos, que você pode pensar como um Uber para enfermeiros. Então, no sistema hospitalar, onde os empregos de enfermagem estão sendo desvalorizados, você sabe, constantemente perdendo seu prestígio e sendo precarizados, agora existe esse novo aplicativo onde os enfermeiros podem conseguir diferentes vagas em dias, horários e semanas diferentes. E esse aplicativo combina dados sobre enfermeiros específicos com o seu histórico de crédito e suas dívidas de cartão de crédito para... Ele sabe qual enfermeiro, homem ou mulher, está mais desesperado por dinheiro em determinados dias e reduz a taxa oferecida a ele ou ela naquele dia. Então, claro, você sabe, tem a Palantir, a Microsoft, o Google e a Amazon, que hoje estão operando a máquina de guerra de Israel, a vigilância total de cada palestino e de cada israelense, na verdade, na terra da Palestina de Israel. Nesse contexto,
sua pergunta, eu acho, é redundante. Claro que não escolhemos qual tecnologia. Você tem um pequeno número de grandes empresas de tecnologia que tomam decisões geralmente contra as opiniões das pessoas que trabalham nessas empresas. Então, novamente, preciso mencionar o Google, porque o Google começou há alguns anos, você sabe, lembra do lema? Não faça o mal. E eu acho que a maioria dos Googlers, e conheci vários deles, como estava contando ao Tim no início, tive o privilégio de falar para eles e fazer uma palestra no campus original deles. Eram pessoas entusiasmadas com essa ideia de produzir novos serviços, de democratizar as ferramentas e assim por diante. E você viu o que aconteceu com o Google. Eventualmente, entrou no setor de defesa e se associou às Forças de Defesa de Israel, IDF. Comprou a Wiz. Está trabalhando com a Elbit para militarizar a forma como os migrantes são monitorados na fronteira entre os EUA e o México. Então, as malignidades já existentes em nossa esfera política e social estão sendo instrumentalizadas por esse poder exorbitante de máquinas que escaparam do controle das pessoas que as criam e projetam nessas grandes empresas. O que realmente acontecia nos bastidores enquanto esses aplicativos se espalhavam era uma nova forma das grandes empresas observarem e gerenciarem cada trabalhador. Enquanto as pessoas aproveitam a facilidade de usar novos aplicativos, os líderes do Vale do Silício e de outros lugares estão ganhando o poder de rastrear todos o tempo todo. Essa mudança é importante para o seu dinheiro e para a sua segurança, porque significa que seus dados pessoais agora são uma ferramenta usada para decidir quanto você vale. Mas eu quero usar um exemplo específico de algoritmos de uso duplo. Então, existem algoritmos que surgiram do Google e de outros, que são o epítome, a apoteose do espírito humano e da realização. Então, o fato de termos programas de IA que desenvolvem antibióticos capazes de matar bactérias que, de outra forma, matariam pessoas em hospitais. Isso é ótimo. Isso sabe, parabéns. Muito bem. Mas precisamos lembrar e não esquecer que o mesmo tipo de algoritmo foi usado pela Amazon para utilizar qualquer dado que esteja sendo coletado nos armazéns da Amazon. Porque, veja, nos armazéns da Amazon, os trabalhadores têm um desses aparelhos presos ao pulso, enquanto circulam pelo armazém, pegando, pacotes daqui para lá. A máquina diz para onde eles devem ir, monitora-os e assim por diante. Mas também monitora com quem eles conversam, a proximidade entre diferentes trabalhadores, todos esses dados, usando o mesmo tipo de algoritmos de IA que projetam antibióticos incríveis para matar bactérias. O mesmo programa de IA prevê, com seu modelo matemático estatístico, a probabilidade de que Cathy ou Bruce possam iniciar um sindicato em um dos armazéns específicos. E quando essa estimativa de probabilidade ultrapassa um determinado limite, então ou eles são demitidos ou aquele armazém específico é desativado. Então não é culpa da IA, é culpa de, se nós somos essas tecnologias que ampliam direitos ou tecnologias que anulam direitos. Isso depende da nossa legislação trabalhista, do grau em que a sindicalização é possibilitada ou efetivamente minada por meio de comportamentos mafiosos ou de grandes empresas de tecnologia e outras companhias, se entendemos que essas tecnologias conferem um poder exorbitante, se você for o único proprietário delas, e se você se importa com a democracia, não pode acreditar que as pessoas que inventam essas tecnologias têm o direito de ter direitos exclusivos de propriedade sobre elas. Como eu disse naquela palestra que dei, você sabe, no Google, eu disse a eles, parabéns por terem criado direitos humanos. Porque veja, o direito de usar o mecanismo de busca do Google, quando ainda era bem antes da IA, praticamente se tornou um direito humano agora. O problema é que, se você inventou um direito humano, você não tem mais o direito de ser o proprietário dele. Isso precisa ser socializado. Então socialize as Big Techs. Para entender por que esse movimento em direção ao controle total é tão grande, você precisa ver como o mesmo mapa usado para curar doenças também é usado para impedir que trabalhadores se unam. Na era atual, a tecnologia que poderia ajudar a todos está sendo usada, na verdade, por um pequeno grupo para manter seu próprio poder. Isso é fundamental para vocês, como espectadores, porque levanta a questão de se nós vamos possuir o futuro ou se as máquinas vão nos possuir.